Welcome to this installment. Bem-vindo a este episódio na nossa nova série intitulada Curtas do Apocalipse. Lembro-me bem de que quase 40 anos atrás, quando eu ainda era um crente iniciante, eu fui convidado para uma apresentação que ocorreu num campus da universidade onde eu estudava. As pessoas foram para esse prédio e nós nos reunimos para uma apresentação bem profética. E o que quero dizer com isso é que assistimos a um filme, mas não era qualquer tipo de filme. Este filme era a gravação de uma apresentação de um professor de Bíblia muito conhecido que acontecera naquele dia. Eles deram uma visão geral da profecia sobre o que iria acontecer nos últimos dias. O que foi interessante é que, muitas vezes, você viu o palestrante falar, mas algumas vezes, ao invés de olhar para ele, você olhava aquilo que ele estava descrevendo, aquilo que ele estava lendo na Bíblia, na tela. Uma adaptação da Sagrada Escritura estava acontecendo bem diante dos nossos olhos. E o que mais me impressionou foi que, durante esta apresentação, tudo parou. E ao invés de estar no lugar de costume que ele estava ensinando, isso mudava e ficava tudo na escuridão. Havia um refletor sobre ele. De repente, ele disse: Senhores e senhoras, estamos vivendo tempos bíblicos, porque uma profecia pode agora se realizar, sendo que anteriormente não podia. E ele dizia isso com grande emoção. Percebia-se muito drama na forma como ele estava sendo filmado, nas roupas que ele estava usando. Tudo era para chamar a atenção de todos. E o que ele disse? Ele leu o livro do Apocalipse, capítulo 9, e ele leu sobre esta profecia que era, em suas palavras, um exército de 200 milhões de homens. Eu concordo com o número, mas quando você olha na Sagrada Escritura, a palavra homem não aparece com relação aos 200 milhões. O que pretendo fazer hoje é simplesmente ler a segunda parte do Apocalipse, capítulo 9. Porque o que diz aqui é: agora, nos nossos dias. E isso significa que estamos chegando perto do fim dos tempos. Isso é o que ele disse há 40 anos, por causa da China. Ele disse: somente a nação chinesa, já que a China se desenvolveu, somente ela poderia realizar esta profecia e reunir um exército de 200 milhões de homens. Bom, sabemos hoje que a Índia é quase tão populosa e que irá superar a China na próxima década ou em 2. Então temos 2 candidatos. Não apenas um, certo? A resposta é não, de jeito nenhum. Porque o exército sobre o qual o livro do Apocalipse está falando nesse capítulo 9 não é um exército humano. Mas não considere a minha palavra ou de nenhuma outra pessoa. Leia o texto, como nós também o faremos. E eu senti uma necessidade de compartilhar isso porque, cada vez mais, estou recebendo e-mails de pessoas que assistem a alguns dos mais populares professores da Bíblia. E eles estão falando a mesma coisa. Eles falam somente sobre a China. Por que não a Índia? A resposta é que a China está mais no noticiário. A China é uma força global. A China tem muito mais destaque hoje em dia no mundo e na mídia mundial. Portanto, é muito mais fácil falar sobre a China se você está tentando conseguir entusiasmo e também impressionar as pessoas. Olha, mas tenho certeza que quando você pegar a sua Bíblia e ler comigo os versículos que leremos, você chegará à mesma conclusão que eu, que é simplesmente errado entender que este é um exército humano e apontar para a China, ou para a Índia,
ou para qualquer outro país. Não, isso vai ser diferente. Então, pegue agora a sua Bíblia e leia comigo em Apocalipse capítulo 9, começando no versículo 12. Vamos ler com bastante atenção. Lembrando que eu estou lendo a Textus Receptus, Textus Receptus, que é grego, e eu vou traduzir para o inglês. Então, quero que você preste bastante atenção ao que realmente está no texto, e não acrescente palavras que não se encontram lá. Vamos começar. Um ai já se acabou. O que significa que já passou, já se foi, literalmente. Logo, um ai já se acabou. E o que é um ai? Significa algo que é horrível, que é terrível. Está se falando aqui de sofrimento e destruição. Então, um ai já se acabou. Observe, pois vem ainda dois ais após essas coisas. Essas coisas sobre as quais estamos lendo. Tenha muito cuidado sobre isso. Nós não estamos lendo sobre os julgamentos dos selos. Eles já foram concluídos. O que estamos falando é sobre os julgamentos da trombeta. E o julgamento das trombetas, e não o julgamento dos selos, mas os da trombeta, representam o julgamento de Deus, a sua ira. E sabemos que são duas as expressões sobre a ira de Deus, as trombetas e os cálices. Vemos que as trombetas são uma pequena ira de Deus, que geralmente acabam trazendo destruição a um terço. Mas os julgamentos de cálices são muito mais intensos. Algumas vezes, destruição completa do cérebro. E assim, um ai já se acabou. Observe, pois vem ainda dois ais após essas coisas. Passemos para o versículo 13. E o sexto anjo tocou. Ele tocou uma trombeta. Não sabemos se é uma trombeta de prata ou se é um shofar. Se fosse um hebraico, poderíamos ser específicos, mas porque está em grego, simplesmente significa tocar uma trombeta. E não sabemos que tipo de trombeta. E continuando o versículo 13, ele diz: E eu ouvi uma voz dos 4 cornos do altar dourado diante de Deus. Então houve uma voz que vinha do altar. O altar tinha estes 4 cornos sobre cada canto. E a voz veio do altar. E assim dizia ao sexto anjo, o que tinha a trombeta. O que foi proclamado? Solta os 4 anjos que estão presos ao grande rio. E estamos falando sobre o rio Eufrates. E eles foram soltos. Estes 4 anjos, que um dia haviam sido preparados para 1 hora, em 1 dia, em 1 mês e 1 ano, a fim de matarem 1/3 dos homens. 1/3 de todos os humanos no planeta. Observe agora o versículo 16. É aqui que chegamos ao verdadeiro assunto, onde encontramos o número de exércitos. E agora está no plural, perceberam? Bem ali, somos informados que não estamos falando de fato de um país. Não estamos falando de nenhum país nesta profecia. Mas se estivéssemos, o fato é que os exércitos nos diriam. Haveria uma aliança, mas não é este o caso. Por quê? Leia com muita atenção. Você irá encontrar, sem nenhuma possibilidade de uma interpretação diferente, que não se está falando sobre um exército de humanos. Repetindo, o versículo 16 diz: E o número de exércitos dos cavaleiros era de
200 milhões. Este é um número que fala para 10 mil vezes 10 mil. E depois, vezes 2. E é assim que chegamos aos 200 milhões. E eu ouvi o número deles. É interessante que o número deles modifica os exércitos. O número de cavalos que havia esse exército. Então aqui não diz 200 milhões de homens. Ele enfatiza os cavalos. Continuando a ler, também vemos que aqui fala àqueles. Observe agora o versículo 17. E então eu vi os cavalos na visão. E aqueles que se sentaram sobre eles. E agora alguém diz, então, viu? Há pessoas sentadas sobre os cavalos. É verdade. Repetindo, será muito interessante o que vai ser revelado sobre eles. E de novo, aquele número é enfatizado se voltarmos ao versículo anterior, ao final do versículo 16, onde diz, eu ouvi o número deles. Está enfatizando aqui o número. E assim eu vi os cavalos na visão e aqueles que se sentaram sobre eles, que tinham. Agora, observe que essa é a parte incomum. É aqui que nos é revelado que não estamos falando sobre soldados humanos. Diz aqui que tinham couraças de fogo e eles também usam um tipo de pedra. Diferentes tradutores irão traduzir de forma diferente. Ou seja, você pode fazer sua própria pesquisa. Continuando, eles têm couraças de fogo. Isso é maravilhoso, isso é bem sobrenatural. E também desta pedra. E também de enxofre. Então, eles têm couraças de fogo e de enxofre, que foram feitos desse material tipo pedra. E eu não sei como compreender isso. E aqui está algo que não devemos fazer. Um dos erros que muitos professores proféticos fazem é sempre tentar interpretar a Sagrada Escritura à luz da interpretação humana, da realização humana. Deve ser algum novo tipo de tecnologia usada. Não faça isso, pois quando estamos nos julgamentos da trombeta e dos cálices, o propósito primário destes julgamentos é revelar que existe um Deus nos céus. Estas coisas são originalmente celestiais, o que significa que são sobrenaturais. É Deus que as está fazendo acontecer. Então, é muito importante que vejamos que eles tinham couraças de fogo e também desta pedra singular de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão. E aqui também estamos falando de uma criatura, a quem chamamos de cavalos, mas suas cabeças eram como cabeças de leão. E também vemos que de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Existem duas palavras diferentes em inglês que estão muito relacionadas e que podem vir do mesmo radical em grego. Falamos das palavras brimstone e sulfur. As duas palavras são um pouquinho diferentes, mas se referem ao mesmo tipo de material, ou seja, o enxofre. Observe que aqui diz que de suas bocas saía fogo. Eles eram cavalos, que tinham cabeças como de leões, mas de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por essas três e suas implicações são as pragas. Pragas de fogo, de fumaça e de enxofre. Por essas três pragas morreram 1/3 de homens, 1/3 da raça humana. E a palavra continua a nos dizer que as três pragas de quem estamos falando, do fogo, da fumaça e do enxofre, vinham de suas bocas. Gostaria agora de sugerir que realmente consideremos a Bíblia e suas palavras de forma bem séria.
Esse é um julgamento que vem de Deus. Deus pode usar aquilo que Ele quiser, e estas estão vindo de forma sobrenatural na sua origem. Não é uma aliança humana de exércitos, mas é algo sobrenatural, que Deus está apontando para a destruição de 1/3 da raça humana. E também vemos que este exército de 200 milhões tem cavalos com cabeças de leão, e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. E eles também têm couraças de fogo e de enxofre feitos daquela pedra singular. Vamos olhar agora para um outro versículo da Sagrada Escritura, o 19. Porque sua autoridade está em sua boca e em suas caudas, pois suas caudas são semelhantes às serpentes, que têm cabeças, e nelas, e a palavra para iniquidade, a maioria a traduz como um ferimento, algo que causa ferimento. Mas a palavra iníquo está escrita. E alguns já disseram que este poder que eles têm é para punir os que são iníquos. Mas veja aqui, uma vez mais, a última parte do versículo 9. Pois suas caudas são como serpentes, que têm cabeças, e nelas, dentro delas, eu diria, elas feriram, elas puniram os iníquos, os injustos. Agora no versículo 20, iremos tratar daqueles que sobraram da raça humana, que não foram mortos, não foram condenados à morte, nessas 3 pragas. Mas o que aconteceu? Eles não se arrependeram das obras de suas mãos, ou seja, eles não deveriam adorar demônios. Esta é uma praga de Deus, porque estes indivíduos estavam idolatrando demônios. 1/3 foi morto, mas os 2/3 que sobraram não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedras e de madeiras. Considerando esses ídolos feitos destes materiais, diz que eles não podem, o que significa que eles não podem ver, nem ouvir, nem andar. Aqui também vemos, olhando no versículo 21, que eles não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas bruxarias. E é desta palavra que vem a palavra farmácia em inglês. Aqui fala sobre algo que causa, neste contexto, uma decepção, algo que causa aquilo que não é natural, nem de sua imoralidade, que é sua imoralidade sexual, nem de suas ladroagens. Uma vez mais, nesta passagem da Sagrada Escritura, é errado. Ela mostra uma habilidade doentia de interpretar a palavra. Ela demonstra esta inabilidade porque as pessoas estão tentando muito sensacionalizar a Sagrada Escritura e colocá-la num contexto baseado em jornais e em matérias que aparecem nos noticiários da noite, ao invés de pegar a palavra de Deus. Ela também nos diz que um dia a ira de Deus virá, e virá com um exército de 200 milhões de cavaleiros, com cavalos que têm cabeças de leão, e de suas bocas sairão fogo e enxofre e fumaça, e eles têm uma couraça feita de um material de pedra singular, que é composto, embora não consigamos explicar isso, de fogo e de enxofre. Eles têm caudas com cabeças e com elas ferem, o que significa que eles promovem uma punição dos iníquos. E este grande grupo de pessoas, 1/3 da humanidade, será condenado à morte.
O restante que ficar, eles vão receber o deles, porque eles não se arrependeram e não pararam de idolatrar seus ídolos e demônios. E sobre estes ídolos e demônios, o que diz aqui? Diz que Deus irá julgá-los por este tipo de adoração, pois eles não vão se arrepender. O julgamento está vindo, mas não da China, não da Índia. Não se preocupe com o que o homem pode fazer conosco, mas ao invés, preocupe-se com o que o Messias ensinou. Não para aquele que pode simplesmente matar o corpo, mas depois que os corpos foram mortos, eles podem mandar sua alma para o inferno. Isso é um desserviço e mostra uma inabilidade que acaba dividindo a palavra de Deus. Quando olhamos para isso de forma natural, significa que, ao invés de acreditar no Deus sobrenatural, que pode fazer todas as coisas, devemos acreditar na sua palavra da maneira simples que nos é passada. Precisamos ser pessoas que estudam para sermos aprovadas e, assim, não cairmos neste falso sensacionalismo que está atormentando o cristianismo nos dias de hoje. E assim eu concluo. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.